Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel 15. Projeta aqui o Salmo 91, por favor. Nós temos falado nos últimos dias ou semanas a respeito do medo, o quão prejudicial é o medo e como o medo nos atrapalha a fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, a tomar posse daquilo que Deus tem para nós, nos prometeu. E eu quero começar essa leitura com você. Repita comigo aqui, por favor. Diga: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Mais uma vez, repita aqui, mas repita com mais força, por favor. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. Diga: a sua verdade é escudo e broquel. Diga: não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Diga: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Diga: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Diga: nenhum mal me acontecerá, nem praga alguma chegará à minha casa, porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Diga: e eles me sustentarão nas mãos, para que eu não tropece com os meus pés em pedra. Diga: pisarei o leão e a áspide, calcarei os pés, o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Diga: Deus me livrará, me colocará num alto retiro, porque eu conheço o seu nome. Diga: e eu o invocarei, e ele me responderá. Estará comigo na angústia, me livrará e me glorificará, ou me exaltará. Amém? Isso significa que você está? Isso significa que você está? Você não se sente seguro? Sim ou não? Se eu pedisse para você formar uma imagem da sua vida, dos seus sonhos, feche os seus olhos e forme na sua mente uma imagem dos seus sonhos materializados, da sua vida, como você sonha. Como você almeja, como você deseja. Visualizou? Sim ou não? A imagem que você visualizou, você certamente, pode sentar os obreiros se conseguir, você certamente formou uma imagem
do que você almeja viver, do que você almeja alcançar, do que você almeja desfrutar. Estou certo? Sim ou não? O que nós poderíamos, como um exemplo, trazer a vocês? As pessoas visualizam elas vivendo coisas maiores. Hoje nós estamos aqui, por exemplo, nessa reunião, nós estamos numa reunião voltada à vida profissional, à vida financeira. Então, você visualiza você vivendo coisas maiores, melhores, ocupando uma posição de destaque, uma posição de exaltação. É o que geralmente nós visualizamos. Mas a nossa vida, ela não é diferente desse negócio aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? O que é? Um quebra-cabeça. Sabe quantas peças tem aqui? 1000. 1000 peças. Tem uma imagem bonita aqui, ó. É a imagem desse quebra-cabeça. Se eu rasgar esse saco e jogar aqui no chão, vai espalhar 1000 peças em cima do altar. A nossa vida, os nossos sonhos, não é diferente disso aqui. Nós temos tudo para montá-lo, mas precisa dedicação, precisa, como na restauração, precisa muito empenho, muita dedicação e colocar as peças certas no encaixe certo. As peças certas no lugar certo. Amém? Aí, há momentos que nós quebramos um pouco mais a cabeça, que parece, inclusive, pegando aqui nesse quebra-cabeça, nós percebemos que tem muitas peças da mesma cor, muitas peças da cor azul, e para montar isso aqui, não é brincadeira. Como é que chama isso aqui? Para a construção da sua vida, para a reconstrução da sua vida, não é muito diferente. É quebra-cabeça. E aí, há momentos que pode parecer que está tudo se fechando, tudo se encaixando. Mas há momentos que, para fechar e formar essa imagem que você visualizou, precisa da peça certa. E essa peça pode ser o quê? O que pode ser essa peça? O que pode faltar para poder fechar esse quebra-cabeça ou para a construção dessa imagem que você visualizou? Nós falamos recentemente que para a realização de um sonho é necessário muita oração. Diga comigo, ocupações certas. Se você não se ocupar com as coisas certas, você nunca verá o seu sonho realizado, porque são muitas distrações para que você não se ocupe com as coisas certas. São muitas distrações. São distrações e mais distrações, problemas e mais problemas, sentimentos e mais sentimentos, que vai desfocando, que impede que você realmente consiga montar esse quebra-cabeça. Pode faltar a peça da perseverança, a peça da determinação. Falamos ontem muito. Pode faltar a peça, o que o Senhor disse a Josué?
Diga comigo, esforça-te e tenha bom ânimo. Novamente, diga esforça-te e tenha muito bom ânimo, ou muito bom ânimo. Foi o que o Senhor disse a ele. O Senhor disse: seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso. Quando o Senhor fez essa colocação a Josué, seja forte e corajoso. Aliás, volta lá por favor, coloca lá por favor, Josué 1. Quando o Senhor fez essa colocação, aliás, primeira coisa, Josué não esperava que aquela obra seria realizada através dele. Josué não esperava que ele realizaria algo tão grande. Vou repetir, Josué não imaginava que ele realizaria algo tão grande. Ele era acostumado, ele era o servo de Moisés. Então, na cabeça dele, ele ia servir Moisés, ele estaria junto com Moisés, acompanhando Moisés, ele até entraria, mas não ocupando uma posição tão importante. Ele não imaginou que Deus tinha aquele grande plano, aquele grande propósito com ele e através dele. Como muitas vezes nós não esperamos que Deus tenha conosco um projeto maior, um plano maior do que esse que nós estamos vivendo. Por isso tantas pessoas têm medo do novo, têm medo dos novos desafios, têm medo de dar passos de fé. Todos os desafios mexem com a pessoa. Às vezes um passo de fé incomoda tanto, tira da zona de conforto, mexe com a pessoa. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Diga comigo, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto, agora pois você e este povo preparem-se para atravessar. Diga comigo, você e este povo preparem-se. Prepare-se espiritualmente, prepare internamente, prepare emocionalmente, prepare-se fisicamente para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Diga comigo, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Diga, assim como estive com Moisés, estarei com você. Diga comigo, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Poxa vida, imagine, essa parte é muito reconfortante. Eu serei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. A mesma coisa é dito a nós, a mesma promessa é feita a nós, só que tem o detalhe não é que Deus nos abandona, não é que Deus nos deixa, ou Deus deixa de cumprir com aquilo que prometeu. Muitas vezes o que acontece é isso aqui, passa. Diga comigo, seja forte e corajoso. Às vezes falta isso em você, falta força e falta coragem. Coragem para ir, força, e mudando a tradução, esforça-te e tem bom ânimo. Não te dou força e nem coragem, seja forte e corajoso. Não te dou força e nem coragem, seja forte e corajoso. E isso com base no que Deus prometeu. Eu vou ser com você, eu vou te abençoar, ninguém vai prevalecer contra você, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Mas tem uma coisa, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento de seus pais. É você, viu? Não é com outro não, é com você. Sabe, olha o que Deus está falando.
Não é é com você. Você achava que seria com Moisés? É com você. É com você. Então, isso aqui era o novo. Isso aqui era o novo. E todo mundo tem medo do novo. É o que eu falava hoje pela manhã. Até os problemas, as pessoas muitas vezes elas querem viver os mesmos, né? Porque elas têm medo de novos problemas. Até o problema ela entra na zona de conforto, né? Não, esse aqui pelo menos já estou acostumado com ele, já dói pra caramba, mas eu já conheço essa dor. Não é? Até o problema, muitas vezes a pessoa entra numa zona de conforto, se acostuma com ele e ela não quer sair dele. Tem medo até de sair desse, porque pode ser que ela viva novos. Aí, diga comigo, somente. Olha meu filho, eu vou ser com você. Você vai entrar na terra e ainda vai levar outros com você. Você vai fazer esse povo entrar. Não tenha medo. Eu não te deixarei e não te desampararei, mas somente, diga comigo, seja forte e muito corajoso, porque aquele desafio exigia coragem. Está vendo porque que nós sempre falamos dentro da igreja que a fé é corajosa? A fé é corajosa. A fé não é covarde. A fé não é medrosa. Aliás, são opostos. A fé é corajosa. Quando a pessoa está tomado pelo espírito da fé, ele é corajoso. Ele é forte. Porque a colocação que Deus faz seja forte e corajoso, é aquilo que nós falamos, mas eu estou precisando de força. Mas quando você é forte em Deus, quando você se esforça, quando você teria tudo para não se esforçar, Deus te dá mais força. A força vem de Deus. Amém? Então é isso que nós precisamos entender. Todo grande desafio exige coragem. Todo grande desafio exige força, coragem, esforço, ânimo. Você tem que ser animado. E aí, talvez tua vida ela esteja assim, como um grande quebra-cabeça. Tem muitas peças para se encaixar. Muitas peças para se encaixar. E você tem que encaixar as peças no lugar certo. Senão essa imagem que você visualiza continuamente, ela não se forma, ela não se cumpre. E aí pode faltar peças como esta. No momento que Deus, se você está prestes a tomar posse de coisas maiores, melhores, que Deus quer cumprir na sua vida aquilo que tem prometido, falta o esforço. Falta o esforço. Falta coragem, falta perseverança, falta continuidade nas coisas. Muita continuidade, porque ninguém vai reconstruir nada, não vai conquistar nada, não sendo contínuo no que faz, não sendo contínuo na fé. Uma fé completamente desprovida de continuidade, de perseverança. Quando as pessoas olhavam, quando Neemias começou essa reconstrução, eles falavam assim: será que eles vão conseguir suscitar pedras desse monte de entulho para reconstrução? Será que eles vão conseguir? Só tem entulho aí. E sabe de uma coisa que eu não falei? Eu tenho muita coisa para falar aqui, gente. Sabe de uma coisa que eu não falei até agora? Nós estamos numa reunião para qual área? Eu não falei até agora, mas vou falar agora. Você tem aí Neemias 5? Coloca Neemias 5, por favor. Eu vou fazer uma pergunta para você, se há alguma diferença do que as pessoas estão vivendo hoje. Olha o que eles estavam vivendo aqui, ó. Volta um pouquinho, deixa eu ver. Volta o 2. Alguns diziam: nossos filhos, nossas filhas, somos numerosos. Diga comigo: precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Estava faltando até o alimento. Estava faltando até o alimento. Mas olha isso aqui, ó. Passa.
Outros diziam, diga comigo, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, para conseguir trigo, para matar a fome. Penhorar suas casas, penhorar suas terras, penhorar aquilo que tinha conquistado com tanta luta, com tanto sacrifício. Tinham que penhorar os seus bens. É diferente do que acontece hoje. Boa parte das pessoas hoje vendendo o que conquistou com tanta luta para poder conseguir sobreviver, para conseguir comer, para conseguir se vestir. Pessoas refinanciando seus carros, pessoas refinanciando seus imóveis, não dando conta de pagar as parcelas. Mas, olha aqui, e ainda havia outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado, diga comigo, tivemos que tomar dinheiro emprestado, para pagar o imposto cobrado sobre nossas terras e nossas vinhas, tomando dinheiro emprestado. Mas, quer ver? Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato alguns de nossos filhos já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Muitas vezes a pessoa para conseguir se manter, para conseguir sustentar a família, ele trabalha quase em regime de escravidão. É verdade ou não é? Tem que trabalhar triplicado, quase em regime de escravidão. Mas, vamos lá, quando eu ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Neemias ficou indignado, não era para ser assim, não era para estar acontecendo dessa forma. Fiz uma avaliação de tudo, então repreendi os nobres, os oficiais, dizendo: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Quantas pessoas estão pagando juros absurdos, sendo lesados até por aqueles que se dizem amigos? O fulano é meu amigo, mas está te arrebentando no juro. Estou certo ou errado? O fulano é meu amigo, ele me empresta a hora, que vantagem tem? Te empresta a hora, está te cobrando um juro absurdo, está usando de usura para com você, está comendo o teu lucro. Não é para ser assim. Isso era porque estava tudo em ruínas, estava tudo destruído. A bênção, o povo espiritualmente estava em ruínas. E uma das coisas que Neemias chegou mudando era essa condição. O povo estava empobrecendo a cada dia. Imagine, penhora sua casa, penhora suas terras, penhora suas plantações, suas vinhas, os filhos trabalhando em regime de escravidão, pagando juros absurdos. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos, hein? Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham sem resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com essa cobrança de juros. Amém, pessoal? Às vezes tem gente que acha normal, né? Tem gente que acha normal ficar tomando dinheiro emprestado, pagando juros, né? Ou de gente mais próxima: fulano é meu amigo, fulano é meu parente, e tal, e tal, e tal. Uma das coisas que ele chegou mudando, acabando com isso, porque o povo estava empobrecendo. Inclusive aqueles que era para estar ajudando, estava acabando de arruinar com o povo, empobrecendo o povo.
Observe que o propósito da restauração é uma restauração total. Neemias, olha como ele disse, nós estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas nós estamos emprestando e não estamos cobrando juros de ninguém não. Amém, gente? Não aceite o que não é normal. Não se acostume, porque um sofrimento, uma vida em ruínas pode durar um século, ou uma vida inteira, e as pessoas se acostumarem. E ele chegou mudando toda essa situação. Você vê que a restauração é completa, não é só de muros, não é só física aqui, a restauração financeira, porque o povo estava sendo roubados, lesados absurdamente. Quem está entendendo, por favor? Amém? Não, aí eu volto a história aqui, para a materialização dos seus sonhos, dessa imagem que você visualizou. Analise as peças, as atitudes que pode estar faltando, a disciplina, a continuidade. Para organizar a vida precisa de disciplina. Para uma vida próspera precisa de uma vida de disciplina, organização. Não está faltando a peça da organização? Não está faltando a peça da impulsividade? Porque a impulsividade faz com que a pessoa tome decisões precipitadas, faça negócio que não precisa, compre coisas que não precisa. Não está faltando a coragem? Não está faltando mais esforço? Pensa nisso, por favor. Porque nós precisamos observe que Neemias chegou avaliando tudo, aonde precisava mudar, situações que precisavam mudar, chegou chamando a atenção de todo mundo. Isso não está certo, não pode ser assim, nós não podemos, vocês não podem aceitar mais isso, você não pode fazer mais isso. Vocês estão iludidos, enganados, achando que está resolvendo problemas, vocês estão se afundando a cada dia mais, empobrecendo a cada dia mais. Amém, pessoal? Vem para Samuel, 1 Samuel 15, 24, onde nós estávamos. 15, 24, vou falar rapidamente sobre isso. Aliás, não queria nem falar. Você, se estiver com a sua Bíblia aberta, você pode ir para 1 Samuel 17, mas eu quero ler aqui rapidinho. Diga comigo: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Diga comigo: tive medo dos soldados e os atendi. Por que Saul fracassou aqui? Porque ele tinha instruções certas. Ele tinha instruções certas do que ele deveria fazer, o que Deus mandou ele fazer, mas, diga comigo, tive medo dos soldados e os atendi. Ele deixou de fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus mandou ele fazer, para fazer a vontade de homens. Você entendeu ou não? Isso é o que mais acontece nos dias de hoje. As pessoas têm medo de serem reprovadas, têm medo de não serem populares, têm medo de serem criticadas, têm medo de falar não às pessoas quando deveria falar não. Eu não faço, eu tenho uma direção de Deus e eu vou seguir essa direção. Eu vivo uma fé e eu vou viver e eu vou seguir nessa fé. Deus me deu a direção para fazer algo e eu vou fazer, e não importa o que os homens estão pedindo, o que os homens estão me pressionando, eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. O medo fez com que ele perdesse a sua posição. O medo fez com que Saul fracassasse. Amém? Ele cedeu à pressão.
Ele cedeu à pressão, ele foi pressionado a fazer algo e ele cedeu à pressão. Por isso, ontem falamos fortemente a reunião inteira sobre medo. Eu fico com medo, então eu cedo à pressão. Eu fico com medo, eu faço o que Deus reprova, mas o que os homens aprovam. Os homens não podem fazer nada por você. Os homens não podem fazer nada por você. Quem pode fazer por você é Deus. É verdade ou não é? E nós precisamos ter isso conosco, bem claros. Eu vou fazer o que Deus quer, eu vou fazer o que Deus aprova, eu vou fazer o que Deus tem mandado. Eu não vou fazer por medo de ser reprovado, por medo de ser criticado, por medo do que vão pensar de mim, por medo, não, vou fazer o que Deus aprova. É isso que eu vou fazer, e deixar bem claro. Passa. Salmo 118, versículo 6. Pode seguir a ordem agora. Diga comigo: o Senhor está comigo. Não temerei o que me podem fazer os homens. E não pode fazer nada que Deus não permita. Entendeu? Os homens não podem fazer nada se Deus não permitir. E se alguma coisa acontecer, é porque Deus permitiu. E se permitiu, é porque tem um propósito. Você entendeu ou não? Eu estava trazendo isso aqui à tona essa semana. Por que Neemias está aqui? Porque Deus permitiu que ele fosse levado cativo à Pérsia. Ele era cativo lá, ele era prisioneiro lá, depois se tornou copeiro do rei. O período que ele passou ali servindo foi um período de experiência, buscando visão, direção, preparação de Deus, para mais tarde ele voltar a realizar esta grande obra e se tornar o governador. Tinha um propósito. Entendeu? Tinha um propósito. Passa. Mas quando, Salmo 23, 4, mas quando eu andar por um vale de trevas e morte, diga comigo: não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. 1 Samuel 17, que é mais uma situação daquelas que enfrentamos. Olha isso aqui. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras, diga comigo, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados, ou com medo, e fugiram, se esconderam. O medo impede que a pessoa ela agarre oportunidades, porque exige coragem. Como disse, todo mundo tem medo do novo, de novos desafios, boa parte das pessoas pelo menos. E às vezes surge uma grande oportunidade e muitos não enxergam. Aqui se tratava de uma grande oportunidade.
e que a grande maioria enxergou como um grande problema. Aqui faltou coragem, faltou muita coragem de todo o exército de Saul, dos irmãos de Davi. E olha aqui, passa por favor, diga comigo, Davi era o filho de Jessé. Aliás, o filho mais novo, olha lá, Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Diga comigo, os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe era o mais velho, Abinadab o segundo e Samá o terceiro. Por que eles não se tornaram os reis de Israel? Por que eles, que eram os mais velhos, eram grandes, fortes, soldados, faziam parte do exército, por que não aproveitou a oportunidade? Porque quem derrotasse Golias, foi oferecido uma recompensa. Foi oferecido uma recompensa para quem derrotasse Golias. E sabe qual seria a recompensa? Riqueza, filha do rei, uma posição de destaque. Por que eles não enfrentaram? Eu vou fazer uma pergunta aqui: a oportunidade foi dada a todos? Sim ou não? Quem teve coragem ou ousadia para agarrar a oportunidade? Um de fé, um homem de fé. É isso que eu quero trazer para vocês, que muitas vezes, eu nunca tive uma oportunidade. Sim, pode ter certeza que sim, e vão surgir outras, mas muitas vezes a oportunidade ela não chega, exatamente como muitos gostariam que chegasse. Você vai ganhar 100 mil reais por mês, mais carro, mais moradia, mais, você chega maravilhosa. Aqui, Davi, é o seguinte: você agora, a sua família está isenta de impostos, você agora é genro do rei, você ocupa uma posição especial, você vai morar no palácio, acabou. Não, a oportunidade chegou como? Enfrenta Golias. Venceu Golias, você vai ocupar essa posição. Quem está entendendo, gente? Não chega bonitinha, não chega como algo fácil, não chega dessa forma, e é isso que nós precisamos entender. Às vezes nós começamos por baixo, começamos pequenos, mas aqui, eu falei coragem, bom ânimo, seja forte, seja corajoso. Aqui, por que esses 3 não foram? Eram os irmãos de Davi, soldados, guerreiros também. Por que não foi? E ainda tentaram desestimulá-lo. Vamos lá, passa. Davi, diga comigo, era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Era só um pastorzinho de ovelhas. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Durante 40 dias, olha lá, enquanto conversavam com eles, Golias, o guerreiro filisteu, avançou e lançou o desafio habitual, e Davi ouviu. 40 dias sendo humilhados, 40 dias sendo afrontados, 40 dias de oportunidade. 40 dias de oportunidade. Por que não enfrentaram? O maldito medo, a maldita covardia, não acreditaram no que Deus prometeu. Davi creu. Ele não creu porque ele se achava forte, tanto é que em nenhum momento ele confiou na força do seu próprio braço. Ele disse que ele ia contra ele em nome do Senhor. Está entendendo o que eu quero mostrar, gente? Você consegue, conforme eu estou contando a história aqui, você consegue visualizar os seus desafios contínuos, as suas guerras, os seus Golias, que de vez em quando ou continuamente se levanta na sua vida aí?
Você derrota o Golias, você é recompensado. Se você é derrotado pelo Golias, ou você se torna escravo ou morre. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Davi não. Davi não. As oportunidades vêm para todos. Coloque isso dentro de você. Inclusive essa. A oportunidade de você agir sua fé. Coloca dentro de você que na força do braço você não vai longe. Mas na força do braço de Deus, na fé, você vai muito longe. É isso que você tem que colocar dentro de você. Por isso que você tem que colocar força na sua fé. Você coloca pouca força na sua fé, grave essa frase, tá? Derrotado na fé, derrotado espiritualmente, derrotado na vida. Derrotado na fé, derrotado na vida. Vitorioso na fé, vencedor na vida. Quando os israelitas viram, todos fugiram, viram o homem, todos fugiram de medo, cheios de medo. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso? Quem é para desafiar o exército do Deus vivo? Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul: diga comigo, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. Por isso que a pessoa quando ela vive uma comunhão com Deus, ela tem um Espírito de Deus, ele ouve a voz do Espírito que fala dentro dele. O que os outros falam aqui não tem peso, entra aqui e sai aqui, porque o Espírito fala dentro da pessoa. O Espírito se comunica com a pessoa. A voz do Espírito é muito forte dentro da pessoa. E aí não tem peso esse tipo de colocação. Você não tem condições. Você não tem condições. Você não é capaz. Muitas vezes tudo que Deus quer é que a gente enfrente, que a gente vá, porque Ele vai dar vitória. É tudo que Deus está esperando. Aqui Ele não pôde através de grandes soldados, mas olha, através você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Teu servo pode matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Passa para frente um pouquinho. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha aproximando-se de Davi. Olhou para Davi, diga comigo, com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez, diga comigo, pouco caso dele. Desprezou, fez pouco caso, subestimou. Isso não teve peso sobre ele. Viu como não teve as críticas que Neemias recebeu, não teve peso sobre ele. E não pode ter peso sobre você. A voz do Espírito tem que falar mais forte dentro de você. A voz do Espírito fala mais forte, não a voz humana, não a voz de homens, não a palavras de desprezo, de críticas, de zombaria, menosprezando. Você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir,
nunca a sua vida será restaurada, você nunca vai viver coisas maiores. Foi o que ele ouviu. Passa. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu, diga comigo, e o filisteu amaldiçoou Davi. Mais essa ainda: ai, o fulano me amaldiçoou. E daí? Já viu esse negócio, gente? Diga comigo: maldição, sem causa, não encontra repouso. Maldição encontra repouso quando encontra a causa, viu? Pessoa, ela fez por merecer. E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos. Diga comigo: mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. E mais, passa. Hoje, diga comigo, hoje mesmo o Senhor os entregará nas minhas mãos. Aliás, o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Diga comigo: hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus. Ele estava profetizando: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Declarou, profetizou aquela vitória mesmo antes dela acontecer. Declarou, profetizou aquela vitória mesmo antes de acontecer. O Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça. Amém? E aí, vamos lá. Todos que estão aqui saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. Diga comigo: não é por espada nem por lança. Eu quero que você entenda isso, tá? Às vezes a pessoa ele acha que ele precisa de grandes recursos, de grandes recursos, de uma grande estrutura para que ele vença na vida. Não, ele está mostrando aqui, não é por lança que o Senhor concede a vitória. Não é através de uma grande estrutura, de grandes equipamentos, a primeira coisa, a vitória vem através da fé. Depois, posteriormente, aqui ele está falando o seguinte: aqui ele não usava isso. Futuramente ele teve essa grande estrutura, mas aqui ele não tinha. Futuramente, a partir daqui ele caminhou para uma grande estrutura, mas aqui ele não tinha. Aqui ele foi com o que ele tinha. Diga comigo: aqui ele foi com o que ele tinha, e ele foi com a fé. Com a fé e com a funda só. Futuramente ele adquiriu uma grande estrutura, porque ele se tornou um grande general de um exército poderosíssimo, mas aqui ele não tinha. Começou na fé. O Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Amém? Amém. Eu faço essa pergunta a você: a oportunidade foi dada a todos? Sim. Todo mundo teve a mesma oportunidade, mas a fé verdadeira, Davi estava vivendo. Ele agarrou a oportunidade. Ali todos tinham a mesma oportunidade, mas o medo tomou conta da maioria. E a coragem, a fé fez com que Davi enfrentasse e automaticamente alcançasse. O medo toma conta de muitos. O medo paralisa. O medo estagna. O medo faz com que a pessoa perca forças.
O medo anula a fé. O medo faz com que a pessoa seja covarde e deixe passar por medo grandes oportunidades. E quando nós estamos realmente movidos pelo Espírito, a coragem está dentro de nós, prevalece a voz do Espírito dentro de nós. Deus é comigo, Deus está na minha vida, Deus vai me dar essa vitória. Eu tenho a certeza que eu vou dar a volta por cima, eu tenho certeza que a minha vida será reconstruída. Eu vou começar esse negócio pequeno, mas ele vai se tornar grande. Hoje eu não tenho uma grande estrutura, mas amanhã eu terei uma grande estrutura. Amém? Começa assim. Hoje eu sou pequeno, mas amanhã eu serei grande. Hoje eu não tenho a estrutura que eu gostaria, mas eu terei. E eu vou com o que eu tenho hoje, eu vou na fé. E não é porque eu não tenho uma grande estrutura que eu não vou vencer. Eu posso vencer gigantes com o que eu tenho. Diga, eu posso vencer gigantes com o que eu tenho. Fique em pé, por favor. Deixa eu ler uns versículos rapidinho aqui para você. Isaías 40, depois Isaías 41, Isaías 40, que diz assim, ó. Diga comigo, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Está cansado? Está sem forças? Ele fortalece o cansado. Ele dá forças àquele que não tem nenhum vigor. Se fortaleça nele. Busque isso em oração. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles, diga comigo, que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias. Diga, eu vou voar alto como a águia. Olha, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. As nossas forças são renovadas continuamente por Deus. E mais, está entendendo que Deus te chamou para voar alto? Deus te chamou para voar alto. Voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Feche seus olhos. Receba isso de olhos fechados em espírito. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Permaneça com os olhos fechados. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Você gosta de profecia? Receba a verdadeira profecia. Essa é uma profecia para você. Receba essa palavra como uma grande profecia para você. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó pequeno, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor,
seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e constante, com muitos dentes. Você derrubará os montes e os esmagará, e reduzirá colinas a palha. Passa. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatarei, e o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, não arderá em ti. Desde os dias mais antigos eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer, ou quem impedirá? Agindo Deus na tua vida, quem impedirá? Fala com Deus nesse momento.